Olá, meu nome é Flávio Dourado Gabaldo, atualmente policial rodoviário federal. Estou lotado em Joaçaba, Santa Catarina. Tenho 36 anos, esposa, 2 filhos. Nos intervalos disso tudo eu estudo e fui aprovado para a fase oral do concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás na 30ª colocação. Eu me formei em Direito em 2011. Na ocasião eu já era policial rodoviário federal, então nunca tive a oportunidade de atuar propriamente na área jurídica. Eu passei na OAB, porém sou incompatível, não pude exercer a advocacia, que é um ramo que eu sempre quis exercer. Pensando nisso, vendo que o tempo estava passando, eu não estava ficando mais novo, aposentaria na Polícia Rodoviária um pouco velho para iniciar um outro projeto na advocacia, eu entendi que era hora de voltar aos estudos e procurar um cargo que me propiciasse o exercício dessa atividade de advocacia, tanto pública quanto privada, que eu tenho interesse também em atuar na advocacia privada. A Procuradoria do Estado de Goiás é um excelente órgão que, além da sua atuação na área da advocacia, permite que eu exerça essa advocacia privada. Então foi isso que me despertou a vontade de atuar na Procuradoria do Estado de Goiás. Em casa foi feito um trato. Eu tiraria esse tempo para estudar, o tempo até a aprovação, e a questão de cuidar da casa, dos meus filhos e tudo que envolve uma rotina doméstica, minha esposa ela abraçou a ideia junto e ela ficou responsável por toda essa parte. Então, para mim foi razoavelmente tranquilo a questão de estudar com essa parte. Evidentemente que, de outro lado, ela também teve que negligenciar boa parte das atividades profissionais dela, então o que mais apertou foi a questão financeira, passou-se a ter só uma fonte em casa, teve que cuidar de tudo isso, não quisemos entregar a criação dos filhos para ninguém, então não contratamos babá, não contratamos ninguém para ajudar, a criação sempre foi eu e minha esposa, e aí ela abraçou essa questão mais de cuidar, e eu abracei a questão de minha escala são 24 horas de trabalho por 72 de descanso, então quando eu estava trabalhando, óbvio, tinha que trabalhar, e nessas 72 horas eu tentava estudar o máximo que conseguisse. Evidentemente, tinha dias que eu acordava para estudar, acordava cedo, via de regra 6 horas da manhã eu já estava estudando, e quando meus filhos acordavam, um chegava lá e papai, brincar, quero ver desenho com você. Aí tinha que dar uma pausa realmente, mas acredito que isso mais ajudou do que atrapalhou. Me revigorava, digamos assim, passar um tempo ali com eles, e depois, quando ele já passava aquela saudade toda que estavam de mim, eu voltava para os meus estudos. Eu iniciei os meus estudos em janeiro ou fevereiro, início de 2018. Meu primeiro filho nem era nascido ainda, ele nasceu em abril de 2018, e aí eu iniciei para a Procuradoria, os estudos foi meio que saiu Procuradoria do Estado de São Paulo, eu sou natural de Santos, a chance de eu voltar para casa, mas tinha muito tempo que eu não estudava para concurso, então não conseguia acompanhar o ritmo daqueles que já estudavam há muito mais tempo que eu e fui eliminado logo na prova objetiva. Assim que eu fiz a primeira prova da Procuradoria do Estado de São Paulo, eu vi que ia precisar ao menos 2 anos para aprovação. Nesse período eu fui fazendo outras provas, como forma de me testando se eu estava indo no caminho certo, mas eu estava vendo que era necessário mais tempo de estudo, mais sedimentação de conteúdo. Realmente é um projeto muito a longo prazo. As estratégias de estudo, quando eu passei essa primeira prova, eu comecei, não, eu estou estudando errado, não é possível. E fui ler como outras pessoas aprovadas estavam estudando. E não estava melhorando. Não estava melhorando, tanto em simulados como em questões resolvidas, eu não estava melhorando. E o que eu mais percebi é que não adianta você ler ou ver depoimentos, o jeito que outra pessoa estuda. Você tem que testar o seu jeito de estudo. Para mim, por exemplo, o que mais me ajudou foram videoaulas. Tem pessoas que entendem que videoaulas são longas demais e perde-se muito tempo. Para o meu entendimento, para sedimentar melhor o conteúdo, foram as videoaulas e doutrina.
E nas revisões eu pegava todos aqueles materiais que tinha ali e dava uma passada por cima. O estratégia eu conheci desde o começo da minha preparação para concurso. Eu estava lendo por onde as pessoas estavam estudando, né, depoimentos, e aí surgiram diversos cursos, e inclusive estratégia. E eu fui transitando entre vários cursos, e quando eu fiz o curso de legislação local do Estratégia para a Procuradoria de Goiás, foi literalmente o que me fez atingir a nota de corte, porque muito das questões de legislação local tinham sido, entre aspas, dadas pelos professores. Quando até eu lembro sempre do professor Bruno, ele falava, ó, é cheiro de prova. E realmente, das algumas questões, umas 5 ou 6 que ele falou, que eu me lembro, caíram 3. E eu lembrei na hora e acertei essas questões. Foi uma prova diferenciada, porque teve muita legislação local, muita. A gente estava fazendo um levantamento depois num grupo de estudos, se eu não me engano foram umas 16 questões, um pouquinho menos, um pouquinho mais ali, dava alguma coisa você conseguia sair por conhecimento, mas muita coisa era específico de legislação local. E hoje eu até falo, se eu não tivesse feito esse curso de legislação local do Estratégia, eu teria ficado na primeira fase, não teria avançado. E aí teve uma peculiaridade que na segunda fase era desconsiderada a nota da primeira fase, então ali zerava e começava outro concurso, aí restrito a 300 candidatos já, pelo conhecimento sedimentado, até mesmo sabendo a legislação local, como procurar, foi uma prova extensa demais, e você lia a legislação local ali de novo com o curso, ele te auxiliou muito saber onde localizar cada coisa, princípios expressos que estão na Lei de Processo Administrativo do Estado de Goiás. Aquilo vinha na cabeça, você lembrava e não perdia tanto tempo pesquisando ali uma legislação, justamente porque o curso me ajudou bastante nesse sentido. Foi o primeiro curso de estratégia que eu fiz e foi de legislação local, que nem eu disse, porque eu sabia que ia ser uma prova que ia bater bastante. Todo mundo estava falando que ia ser uma prova que ia bater bastante em legislação local. Aí foi o que foi. Peguei o Vademecum de legislação local, tinha 1000 páginas. Não dá para ler tudo isso. Eu tenho outras provas para fazer. Se eu for ler tudo isso, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, pelo menos um mês aí para tentar. Aí o curso ele deu essa direcionada boa para falar, ó, isso aqui, muita chance de cair em prova. Isso aqui não precisa ler, porque está no edital, mas provavelmente não vai ser cobrado. E foi nesse sentido o direcionamento maior que o curso de estratégia deu. O curso preparatório para a prova oral foi essencial. Eu já vinha treinando com outros colegas em ambiente virtual, porque eu moro em Joaçaba e ninguém de lá faz concurso, assim, ninguém de lá está aprovado nesse concurso. Então eu vinha treinando virtual com outros candidatos aprovados nos mais diversos cantos. E a experiência de estar ali física, não está falando para uma câmera especificamente, está falando de frente para um examinador, é muito diferente, bate um nervoso totalmente diferente. Eles percebem por todo o seu gestual, não fica daqui para cima. Eles percebem todo o seu gestual, a equipe sensacional, a fonoaudióloga sensacional, a psicóloga muito boa, me dizendo coisas que no nervosismo ali você não percebe que você está fazendo. E o conteúdo jurídico, esse nem precisa falar, os professores dando literalmente aula só em comentários que eles faziam das suas respostas. Ainda que de forma reduzida por causa do tempo, né? Foram 20 e tantos alunos aí, mas os comentários pontuais, decifrando mesmo onde estava a sua deficiência, falando, ó, estuda esse ponto aqui que talvez, também melhorando um pouco do complexo que a gente tem de vira-lata, né? De falar, cheguei aqui por sorte, eles a todo momento melhorando o mindset, não, você consegue, cara, vai. Você está aqui é porque você tem conteúdo, só precisa trabalhar especificamente isso. Isso aí foi fundamental. Foi muito importante também para eu identificar umas falhas que eu tenho especificamente para a prova oral. A questão de
organizar o raciocínio na cabeça antes de começar a falar, ter os conceitos pré-determinados, né, na sua cabeça, já aqueles conceitos razoavelmente decorados, lógico, não decoreba extremo, entendendo o conceito, mas já ter aquela estrutura de conceito formada para você soltar isso para o seu examinador e dali começar a sua resposta, aprofundando, foi o feedback melhor que eu tive até agora, que eu realmente não tinha essa noção. Tergiversava muito para chegar no ponto, agora não, agora eu entendi que o importante é colocar o conceito, responder a pergunta e depois ir aumentando a sua resposta até atingir todos os pontos ali queridos pelo examinador. Um misto de confiança e nervosismo e ansiedade. Com certeza melhorou um pouco a confiança, mas o nervosismo e a ansiedade vão ficar aí pelo próximo mês, com certeza, até a realização da prova. Os candidatos que vieram aqui, tiveram essa oportunidade, estão muito nivelados por cima, muito nivelados por cima. Nas arguições dos colegas, aprendi muita coisa, parece que estavam dando aula também, com pequenos ajustes ali de toda a equipe, mas o nível é muito alto mesmo. Não, até de vez em quando você dá aquela, rapaz, eu tô aqui mesmo, o pessoal tá bom. E aí, mas o feedback que a gente tinha também foi, pô, tá bom também, tá bacana, só aprofundar nisso aqui e vai dar tudo certo. O maior recado que eu tenho é se teste. Teste você mesmo. Veja um método, pesquise um método que deu certo para outras pessoas e teste em você por no mínimo 4 meses. 3 a 4 meses. É um período médio, mas o concurso público é um plano a longo prazo mesmo. Teste. Viu que não está evoluindo ainda que minimamente, adapte o método. Mas o ideal é você conhecer o seu método. O que deu certo para o primeiro lugar da aprovação do concurso dos seus sonhos pode não ser o que vai dar certo para você. Você tem que se conhecer antes de tentar usar o método pronto de outros.